Tem 2 pontos importantes aqui. Toda conduta para levar o meu paciente para fechamento tem 2 pontos importantes. Primeiro, ele é meu paciente ideal? É ele o paciente que eu quero atender? Eu tenho a solução para o problema desse paciente? Eu consigo ver que realmente eu sou a pessoa capacitada para entregar para o meu paciente a melhor solução que tem? Esse é um ponto. O segundo ponto é o paciente te enxergar da mesma maneira que você enxerga ele. Essa harmonizadora realmente vai realizar o meu desejo. Essa harmonizadora é a harmonizadora que tá assim, eu quero muito passar com ela, não importa o tempo que demore. Ela, para mim, é a profissional ideal. Então, existem 2 pontos aí. Não existe você querer puxar a corda de um lado só. Ela tem que estar em equilíbrio. O seu paciente precisa te desejar e você precisa desejar esse paciente. Senão, não existe o equilíbrio nisso. Não faz sentido você querer arrastar o paciente para presencial, passar o valor para ele tudo errado, de uma forma que você não tem conduta e ainda utilizar nessa conduta sua assim. Então, talvez, assim, só que, ó, eu tô falando tudo isso aqui pra você, mas você não precisa fazer tudo não, tá? Não precisa fazer tudo não, tudo isso aqui não, porque assim, eu passei... Você passa além do que o paciente precisa? Não, Camila, eu passo o que ele realmente precisa. E por que você fica falando pra ele o tempo todo falando pra ele, viu? Então, não precisa fazer agora. Lógico que precisa fazer agora. Sempre vendendo a verdade. Você sabe que você vai transformar o seu paciente, você sabe aquilo que você vai resolver para ele. Então, eu ensino. E outro detalhe, tá? Nada adianta você vender o que o paciente não precisa. É vender o que ele precisa de fato. E também nada adianta você vender menos do que ele precisa. Já aconteceu, por esses dias, de novo aconteceu. A paciente mandou, a gente fez esclarecimentos online, e o nariz dela, que é a nossa técnica, é a lifting nasal, vai em 2 sessões, são 2 ml. Primeiro que você, como harmonizadora, sabe que quando aplica-se 1 ml, depois de 30 dias mais ou menos, ele vai ceder. Então, na primeira sessão, o paciente sai lá com o nariz empinadinho, coisa mais linda do mundo. Só que depois que passam uns dias, cicatrizou, né? Deu uma boa cicatrizada, não 100%, mas deu uma boa cicatrizada e a ponta cede um pouquinho de novo. E aí o paciente saiu com aquela imagem assim: olha, fulano, eu quero estar com o nariz empinadinho. Nossa, olha no espelho, eu amei, eu amei. Ai, que bom que você amou. Olha, fulano, só que daqui 30 dias ele vai cair a ponta. Não. Como que tem que ser a conduta? Fulana, a gente conversou online, a gente fez a primeira sessão agora, e a segunda sessão a gente faz aqui 30 dias, tá bom? Por quê? Ele vai cicatrizar, esse preenchimento vai cicatrizar aí no seu dorso, e depois a sua pontinha do seu nariz vai ceder um pouquinho esse dorso seu que é bem marcado. A gente vem e finaliza com mais 1 ml e você volta daqui em média de 1 ano. Eu já vi harmonizadoras por desespero saber que o nariz precisava de pelo menos 2 ml e quis vender um só por desespero, com medo do paciente não fechar. Só que passou-se 1 mês, 45 dias, a paciente mandou mensagem: olha, meu nariz ele cedeu de novo, e o que me incomodava era esse ossinho do nariz, e ele começou a aparecer de novo. E aí, você vai falar o quê? Você acha mesmo que essa paciente ela vai num churrasco, ela vai falar para o pessoal que perguntar para ela onde que ela fez o nariz e que ela não gostou, ela vai falar que ela não tinha dinheiro para fazer e você falou para ela fazer, ou ela vai falar que ela não gostou do seu trabalho? É lógico, é óbvio que ela vai falar que não gostou do seu trabalho. E aí ela vai disseminar essa notícia terrível para todo mundo. Você entende? Ah, não vou lá não? Você viu lá que a Marta fez nariz, né? Não gostou. Você viu, né? Ela posta nas redes sociais um negócio, mas lá nela... Vocês entendem? Não façam isso. Se você sabe que para ficar bom a região das olheiras tem que ir pelo menos 1 ml de olheiras, meio cada lado e meio de malar para estruturar essa região, não venda menos que isso. Sabe por quê? Porque você deixa o paciente infeliz e acaba com o seu trabalho. E esse não é o nosso papel. O nosso papel é deixar a nossa paciente ainda mais olhar para o paciente com um olhar assim, como que eu gostaria de ser tratada. Eu postei para vocês aí hoje um print de uma paciente que falou: Camila, eu estou muito feliz com a minha imagem. Eu olho no meu espelho e eu me sinto feliz. É isso. É isso que eu quero que vocês transmitam para a paciente de vocês. Camila, mas tem um paciente outro que é meio complicado. Tá bom, mas a minoria é complicada. E o que for complicadinho, dá uma ajeitada. Agrada, vem aqui, fulana, vamos ver pessoalmente. É isso. É ser diferente do que todo mundo é. Vocês entendem? Eu ensino a minhas alunas, na hora do self-care plan, né? Ou seja, o plano de tratamento, né? Quando você passa o plano de tratamento de valor com estratégia, você precisa estar próximo ao paciente. Aqui no Espaço Camila Nascimento, a gente tem 2 salas, tá? Essa sala onde eu faço a gravação dos conteúdos, onde eu converso com as minhas alunas e tudo mais, no online. Do lado aqui, eu tenho a sala onde a gente faz os procedimentos. Tem uma outra sala de procedimento também, mas essa aqui é para harmonização. E aí, o que eu recomendo para vocês? Na hora
de passar o processo... Tô com a boca seca. Na hora de você passar o self-care plan para esse paciente, você precisa estar ao lado desse paciente. Camila, mas como que eu faço esse self-care plan? Eu ensino tudo isso lá no método Voina-Hoff. Tem uma estratégia de você conseguir fazer com que o seu paciente entenda de uma maneira mais precisa, de uma maneira mais clara, que o que realmente você está indicando para ele é que é para ele ter realmente o resultado que ele espera. Então, dá relata, uma harmonizadora relatou que ela realmente passava, quando ela passava o plano de tratamento na mesa, do outro lado com a paciente, não era o mesmo que ela passar do lado. E eu vou falar para vocês, eu vivi essa experiência antes mesmo de ter esse relato. Eu sentei nessa mesa, quando a gente foi conversar com a paciente, a harmonizadora também, e a gente percebeu que essa distância não conectava com o paciente. E aí, começamos a fazer o teste diretamente na maca. A maneira ideal é ao lado do seu paciente, porque você se conecta com ele, tá? É sentar do lado mesmo. Eu tenho até aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ai, Camila, mas eu não tenho um iPad para passar valor. Não precisa ter iPad, não, tá? É o que você tem. Lógico que seria o ideal, sim, mas se você não tem no momento, também não tem problema. Faça o que vocês têm no momento. Não fica colocando desculpas naquilo que você não pode fazer, falando, ai, não tenho iPad, ai, não tenho uma caneta. Não, eu não quero isso para vocês. O meu negócio aqui é ensinar você a saturar alto para essas coisas serem detalhes que você possa ir mudando aí na sua comunicação com o seu paciente, tá bom? Mas não há necessidade de deixar de fazer algo porque você não tem um iPad. Então, utilizar um iPad na hora da sua comunicação com o paciente. Então, ter um iPad ali é primordial, porque você mostra a foto. Camila, mas eu já dou na mão do meu paciente o espelho. Eu entendo que você dá o espelho, só que quando você mostra a foto é outra coisa. Porque no espelho a gente se olha todos os dias, entendeu? Em casa já é uma rotina nossa. O cérebro já entende aquilo como um hábito. Agora, olhar a nossa própria foto é diferente, porque ela não está habituada a parar e olhar para os defeitos da foto dela. E aí você está ali, o seu papel é mostrar para ela que você viu os defeitos, mas que você tem todas as soluções para o defeito que você viu nela, tá bom? Então, o que eu ensinei para a minha aluna, né? Na hora de você passar o self-care plan, ter um iPad, ou Camila não tem um iPad, então você vai lá, vai ver o seu celular, então. Desliga lá todas as notificações para não ficar descendo notificação do seu paciente. O ideal é que seja pelo menos um pouco grande, né? Mas se você tiver um celular, por exemplo, já ajuda. Mas você pode investir, por exemplo, num tablet pequenininho também, não tem problema. E aí você vai escrevendo nesse tablet. Acho que devo ter até foto aqui, ó. Deixa eu só mostrar. Você vai escrevendo e mostrando. Por exemplo, aqui, ó. Vou pegar uma paciente aqui que já autorizou o uso de imagem dela. Uma querida, essa daqui, ela fez com a gente aqui agora. Deixa eu pegar. Eu acho que a canetinha não tem mais a bateria, mas não tem problema. Ó, eu faço isso aqui com o paciente. Não é esse aqui que é o self-care plan, tá? O self-care plan é outra coisa, tá? É na hora de você passar os valores. Esse aqui é no momento da consulta. Então, deixa eu só limpar aqui, porque fica com marca de mão. Eu não atendo o paciente sem isso aqui, de maneira alguma. Mesmo quando seja um retorno, mesmo quando seja a segunda vez do paciente. Então, eu venho, eu mostro para ela a imagem, aí eu venho e vou falando. Olha, falando, você viu que aqui, ó, o bigode chinês tá marcado, tá vendo? Ó, traz uma sensação de rosto derretendo. Tá vendo aqui, paciente, ó, a estrutura do seu olhar, toda essa estrutura aqui sua, tá me transmitindo uma mensagem de cansaço. Eu vou mostrando a foto para ela e vou riscando. E depois, no final, a gente vai conversar sobre o que é necessário. Tem todo um processo que você faz. Desde o momento que você conversa com o paciente, a maneira que você senta, a maneira que você comunica com o paciente. Isso não é mágica, é estratégia. Como eu falei, eu tive o tempo todo, estou todo esse tempo de olho no meu paciente de alto valor, que é o paciente que valoriza o meu trabalho e não o paciente rico, tá? É o paciente que realmente olha para o meu trabalho e fala assim, eu valorizo o seu trabalho. Então, nem sempre é o paciente que tem milhões na conta, de maneira alguma, é o paciente que realmente olha para mim e fala assim, eu tenho vontade de fazer um espaço Caminho do Nascimento porque é o meu sonho fazer lá, tá?